Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um projeto Make Sincerona. Por aqui eu divido dicas e técnicas que ajudam as empreendedoras a se maquiar para os seus vídeos, ajudo mulheres a aumentar a sua autoestima e a sua confiança, tudo isso através da maquiagem. O tema da live de hoje é corretivo. Corretivo antes ou depois da base? Eu recebo muito essa pergunta por aqui. Muitas mulheres, muitas de vocês me mandam mensagens ou comentam nas postagens perguntando: Tami, eu aplico o corretivo antes da base, tá certo? Ou eu aplico depois, tá certo? Vamos descobrir isso aqui juntas então, se tá certo ou se tá errado. Além disso, eu vou responder as perguntas que vocês deixaram na caixinha no Instagram. Então, se você está assistindo no YouTube, na live gravada, e você quiser participar ao vivo para fazer perguntas, para interagir aqui com a gente, toda segunda e toda quarta, às 20h30. Hoje já é o episódio aqui no Instagram, o episódio 8 do projeto Make Sincerona. Então, olha só, já se foram 7, estamos aqui no 8º. É muita coisa, gente, para falar sobre maquiagem e eu tenho muito mais. Muito mais. Tem tanta coisa nessa cachola aqui para falar para vocês. Bom, gente, esse é o meu compromisso aqui com vocês, toda segunda e toda quarta, às 20h30. Se você quiser realmente aprender a se maquiar, aprender os truques, mas aprender as técnicas, as dicas profissionais que vão funcionar na tua automaquiagem, que realmente vão fazer diferença na tua automaquiagem, vem pra cá também, firma este compromisso contigo mesma e comigo de me encontrar por aqui. Nós temos várias perguntas muito legais que eu recebi de vocês e eu acho que vai dar coisa boa aqui nessa live hoje, então. Bom, galera, pra gente começar aqui o assunto com tudo já, eu dividi as perguntas de vocês aqui em grupos, porque fica mais fácil para eu responder. E 3 lindonas, inclusive Lívia está aqui, fizeram uma pergunta muito parecida, vou contar para vocês o que é. As meninas me perguntaram o seguinte: a Francisca perguntou se o corretivo ele tem que ser mais escuro ou mais claro que a pele. A Lívia perguntou se para esconder manchas tem que ser o corretivo no mesmo tom da pele. E a Fernanda perguntou se tem que ser mais claro ou mais escuro que a pele. Ou seja, o que vocês querem saber é que cor de corretivo que a gente usa. Se é mais claro, se é do mesmo tom ou se é mais escuro que a pele ou que a base. E para eu responder isso aqui para vocês, eu preciso dizer que o corretivo tem 2 funções. Nós temos... muitos corações. O corretivo tem 2 funções. Nós temos 2 maneiras diferentes de usar corretivo. O corretivo ele pode ser usado para camuflar ou corrigir, tanto faz, né? Enfim, a gente tá com uma olheira e quer corrigir, com uma espinha, uma mancha, um hematoma, qualquer coisa assim. Ou a gente usa o corretivo para iluminar. Quando a gente usa o corretivo para iluminar, a gente vai usar sim o corretivo de um tom mais claro que a nossa pele ou que a nossa base. Mas o corretivo mais claro, ele não corrige manchas. O corretivo que corrige as manchas é o corretivo do tom da nossa pele. Mais escuro não dá. O mais escuro vai ficar uma mancha mais escura no teu rosto. Você tem que realmente usar um corretivo o mais parecido com o teu tom de pele. Você pode testar na loja na hora de comprar, tanto sem maquiagem ou com a base. Provavelmente vai dar certo das 2 maneiras. Se a tua base tiver da cor certa para ti, vai dar certo o corretivo também, entendeu? Agora, se você aplicar um corretivo por cima da tua base e ele ficar muito claro ou muito escuro, você já sabe que não vai dar certo. Beleza? Olha só. Depois a gente vai falar também sobre se a gente usa o corretivo antes ou depois da base, tá? Eu sei que vai surgir essa dúvida por aí, mas por enquanto vamos seguindo aqui nas funções. Respondendo então, nós temos essas 2 funções: corrigir ou iluminar. Nunca, nunca, nunca usem o corretivo mais claro para corrigir a sua olheira. Vou mostrar aqui para vocês por quê. E eu espero que dê pra ver aqui na câmera bem certinho. Eu peguei esse corretivo aqui, que ele é mais claro do que a minha pele. E eu vou aplicar... Ih, tô sem espelho aqui, peraí. Eu sempre tô sem espelho, né? Eu sempre falo a mesma coisa pra vocês, tô sem espelho. E eu vou aplicar ele aqui, ó, na minha olheira, aonde eu aplicaria normalmente. Deixa eu ver se esse aqui é mais claro.
Esse aqui é o mais claro. Ele não é um corretivo branco, eu poderia ter um corretivo mais claro do que isso ainda. Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui é que quando eu aplico um corretivo, tô dando batidinhas agora com a esponja, ó. Poderia ser espalhar com pincel, tá? Quando eu aplico um corretivo mais claro do que a minha pele, acontece que ou ele é de altíssima cobertura para corrigir a olheira, ou ele não vai ter o pigmento suficiente para corrigir a tua olheira. E assim, esse corretivo que eu peguei aqui, ele tem bastante pigmentação, então vocês não vão conseguir ver essa diferença tão grande. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o quanto ele tá mais claro que a minha pele. Quando você olha aqui, ó, com o nariz, aqui com a testa, aqui com aqui do lado, olha como ele fica mais claro. E aqui no meu espelho ele tá mais claro ainda, né? Porque a tela aqui, a cor da tela, ela influencia bastante. Então eu até conseguiria usar esse corretivo sim. Só que o que acontece, gente, quando a gente usa um corretivo mais claro que a nossa pele, da maneira que eu tô usando aqui? O corretivo mais claro, ele vai deixar a tua olheira apenas mais clara. Como assim? A gente tem que entender um pouquinho de pigmento pra gente entender a razão aqui do negócio. A nossa olheira, normalmente, ela é uma cor muito fria. Seja ela mais arroxeada, seja ela mais azulada, seja ela mais amarronzada. Normalmente são esses 3 tons aí de olheiras mais ou menos que a gente tem. Se você vem com um corretivo que é muito claro, ele só vai deixar a tua olheira da cor que ela é, só que mais clara. Eu consigo enxergar aqui no espelho bem direitinho onde é que ainda tá a minha olheira. É claro que ficou melhor do que não ter aplicado nada, mas se eu só fizer isso, daqui a poucas horas, bem poucas horas, isso aqui já vai ter voltado. Quando a gente fala voltar na maquiagem, quer dizer que a mancha já vai estar aparente novamente. A minha olheira, por ela ser um tom frio e agora eu ter colocado um tom muito claro em cima, ela vai ficar uma mancha acinzentada. Em vez de camuflar, vai ficar manchado. É isso que acontece. Eu não vou mostrar do outro lado para vocês o corretivo certo, porque desse lado aqui eu quero aplicar primeiro a base e depois o corretivo. Então eu vou pegar um corretivo agora, ó, da mesma linha, esse aqui é da Bruna Tavares, e eu vou aplicar por cima aqui, só para vocês verem a diferença. Esse corretivo aqui, olha, ele já é mais escuro. Ele não é mais escuro do que a minha pele. Ele é de um tom muito parecido com a minha pele. Tanto que quando eu fui comprar esses produtos aqui, primeiro eu comprei esse. Depois eu fui lá e comprei um mais escuro, porque esse aqui ele serve mais para iluminar do que para corrigir. Bom, já respondi as 3 primeiras perguntas que vocês fizeram. Me fala aí se ficou claro, Lívia, você que fez a pergunta, fala se ficou claro, se você ainda ficou com dúvidas. E enquanto você vai me falando aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês notaram que eu apliquei o corretivo agora, que é do tom da minha pele, bem em cima da olheira, e eu apliquei ele também aqui pra cima, no início da minha pálpebra? Isso tem uma razão, isso tem um porquê. Eu não apliquei corretivo assim porque deu vontade. A gente aplica o corretivo do tom da nossa pele exatamente em cima da mancha que a gente quer corrigir. Então eu vou aplicar e vou ir dando batidinhas. Poderia ser batidinhas com o dedo, poderia ser batidinhas com algum pincel, mas eu não posso arrastar. Eu preciso depositar, eu preciso fazer com que esse produto fique no lugar onde eu estou querendo que ele corrija. E por que eu apliquei ele aqui, ó? No início da minha pálpebra também, porque a minha olheira, ela começa aqui em cima, olha só, vou olhar bem pra vocês aqui, pra vocês verem que a minha olheira, tá vendo como aqui é tudo mais escuro do que aqui? Ó, tudo mais escuro, aqui também. Quando eu viro assim, ó, vocês vão vendo que aqui é tudo mais escuro. Então a minha olheira e a de muitas mulheres, ela não é só aqui embaixo. A maioria das mulheres tem a olheira que vai entrar aqui nesse cantinho. E aí se você não corrige isso antes de fazer a tua maquiagem dos olhos, quando você vai fazer o seu esfumado, quando você vai fazer a aplicação das sombras, provavelmente vai parecer que a tua sombra tá manchada aqui. Ou vai dar a impressão, realmente, né, a tua olheira vai ficar aparecendo, vai te dar aquela sensação de cansaço, os teus olhos podem ficar mais fundos do que eles são por causa da cor escura.
Então, sempre muito cuidado para vocês aplicarem corretivo aonde a olheira de vocês é. Isso aqui vai servir também para qualquer mancha. Se você tem uma mancha, por exemplo, eu tenho manchas aqui na testa, ó, eu vou aplicar o corretivo exatamente em cima das manchas. Vamos ver o que a Lívia tá falando aqui. Quando camuflar, tem que ser no tom antes ou depois da base. Quando camuflar, tem que ser no tom antes ou depois da base. Eu vou responder a pergunta antes ou depois da base, tá? Mas para camuflar é isso. Você falou certo. Para camuflar, tem que ser no tom da tua pele o mais parecido possível. Se você não encontra, vamos supor assim, que você tem esse corretivo aqui, ó, independente de que marca que é, não importa, tá? Digamos que você tem essas duas cores de corretivos aqui. Você pode misturar os dois. Se você pegou mais sol na praia, se você tá mais branca porque passou muito inverno sem pegar sol, você pode ter duas cores bem diferentes e você pode ir misturando as duas cores para acertar o tom do teu corretivo. Da mesma maneira, você pode fazer isso com a base. É bem interessante que você tenha mais de um tom. É claro, gente, que se você tiver só um, ótimo, tá tudo bem. Mas se você tiver duas cores de corretivo, duas cores de base, você pode ir fazendo essa brincadeira de misturar os produtos. Então, desse lado aqui, eu apliquei agora o corretivo que é mais do tom da minha pele, bem aonde eu tenho a olheira. E agora eu já consigo enxergar que ficou muito melhor essa aplicação. A minha camuflagem ficou muito melhor. E vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô há alguns dias já com mais olheira do que o normal. Porque eu ando trabalhando muito, não tô aqui reclamando, tá? Bem capaz. Mas eu ando trabalhando mais, eu ando dormindo menos, eu ando dormindo um pouquinho mais tarde. E aí acontece que a minha olheira ela vai ficando mais funda. E aí, gente, olheira funda, a maquiagem ela não corrige. A maquiagem ela vai fazer isso aqui na tua olheira, ó. Ela vai deixar tudo da mesma cor. Só que a profundidade, que é esse vão que eu tenho aqui, que muitas mulheres e homens inclusive têm, esse vão aqui, a maquiagem ela não vai resolver 100%. O que vai acontecer é que vai dar uma camuflada se você deixar tudo na mesma cor. Então, se a cor aqui tiver da mesma cor que aqui, já vai dar uma ilusão de ótica que é tudo um pouquinho mais reto do que na verdade não está por causa do buraco da olheira. É buraco da olheira mesmo, gente. Não tem nem o que falar pra vocês aqui de diferente. 3 meninas lindas fizeram a mesma pergunta. A Luciene, a Moni e a Domi perguntaram se é antes ou depois da base. E acredito que a Lívia também, né, perguntou isso, se é antes ou se é depois da base. Gente, se o corretivo for colorido, ó, para vocês terem uma ideia do que são corretivos coloridos. Tem outras cores também, tá? Mas para vocês terem uma ideia, são esses são os que eu tenho aqui, que eu uso bastante. São os corretivos da Bruna Tavares. Corretivos coloridos, eles servem para você... Eles servem não, eles atuam melhor se você aplicar ele por baixo da base. Não é proibido aplicar por cima da base, mas vai te dar muito mais trabalho. Faz muito mais sentido você aplicar ele direto na mancha. Vamos supor que, aqui ó, por exemplo, ó, aqui eu tenho uma mancha de melasma, tá vendo? Aqui também, ó, mas esse lado tá aparecendo mais. Essa mancha que eu tenho de melasma aqui, eu poderia aplicar o corretivo colorido bem em cima da mancha e depois aplicar a minha base e depois o corretivo tom da pele, se assim eu quiser, se assim eu achar que preciso. Tô ganhando muitos corações, gente, vocês são demais. Agora, se eu for aplicar um corretivo mais claro que a minha pele, como vocês viram eu aplicando aqui no começo, mostrando para vocês o que não era para fazer, não aplique antes da base, aplique apenas depois para iluminar. Mas o tema da live de hoje aqui não é explicar para vocês a iluminação. Num outro momento a gente pode conversar, é claro, vamos conversar sobre contorno e iluminação com certeza aqui. Vai ter live, vai ter episódio, né, do nosso projeto Make Sincerona só sobre isso. Então eu vou te mostrar o que é iluminar com corretivo, por que a gente deixa algumas áreas do nosso rosto mais claras do que outras, para que isso serve e como fazer. Agora, se o corretivo ele for do tom da tua pele ou do tom da tua base, tá? Tu pode pensar nessas duas colocações estão corretas, porque de preferência a tua base, ela tem que estar de um tom bem parecido com o da tua pele, tá? Então tanto faz a gente falar se é do tom da tua base ou do tom da tua pele. E aí, se o corretivo ele tá então do tom certo pra ti, ele vai servir muito melhor pra camuflar, pra corrigir as tuas manchas, as tuas olheiras e o que você quiser. Só que
Você pode sim aplicar ou antes ou depois da base, como você quiser, tanto faz. Só que euzinha, gosto de aplicar depois. E eu vou explicar pra vocês por quê. Às vezes parece que peguei um soco. Lívia, não assim! Você tá falando por causa do escuro aqui, né? É por isso. A Edna tá rindo aí, do soco. O celular descarregou? Ah, meu Deus! Já conseguiu consertar? Conseguiu carregar? Gente, você sabe que as nossas lives aqui, elas são aí de em torno, né, de 1 hora, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, né, mais não. Às vezes um pouco menos, então se programem aí de botar o celular carregar, fica com o carregador por perto, porque a gente tem muito pra conversar aqui sempre. Quero aproveitar e te pedir uma coisa. Aproveita para mandar essa live para as tuas amigas, para as pessoas que tu acha que vão gostar desse assunto de maquiagem. Não te esquece, tem um aviãozinho aqui, ó, para você clicar e enviar como sugestão para as tuas amigas. Faz isso para cada vez mais gente vir para cá, para cada vez mais gente aprender a se maquiar de verdade, de uma vez por todas, sem regrinhas inventadas para dificultar a vida de vocês, apenas com dicas profissionais, mas que funcionam na automaquiagem. Essa é a minha missão, é facilitar a vida de vocês. Só que facilitar, gente, tem muita dica por aí na internet que na hora de facilitar, parece que facilita, só que aí, quando você vai fazer, você vê que não dá tão certo, porque facilitou demais. Deixou uma coisa tão simples que não funciona. Eu vejo muito isso e eu fico pensando, ai meu Deus, se as meninas que não são maquiadoras veem essa dica, elas não vão conseguir fazer. Não vai dar certo, porque tá faltando aí o pulo do gato, sabe? Tá faltando a técnica mais profissional, a técnica mais correta. Mas eu não tô aqui pra falar mal de ninguém, gente, não é isso, tá? Bom, vocês viram então que aqui deu certo com o corretivo do tom da minha pele. Do lado de cá, eu vou aplicar a base primeiro, para eu contar para vocês certinho e mostrar por que eu gosto de aplicar a base primeiro. A base que eu vou aplicar hoje aqui com vocês é a Fit Me da Maybelline. Essa aqui é a cor N80, é a cor mais clara. Super claro neutro. É a cor mais clara que tem dessa linha. Gosto muito dessa base, principalmente pro dia a dia, gosto bastante. Ela não é uma base de altíssima cobertura, ela é uma base de cobertura média, baixa. Se você fizer mais camadas, ela fica com um pouco mais de cobertura. Eu vou aplicar aqui, ó, diretamente com a esponja, como eu aplico no meu dia a dia. Eu gosto também de aplicar com um pincel e depois dar essas batidinhas. Mas quando eu tô com mais pressa e quando eu quero que a maquiagem fique mais leve, eu aplico a base assim, ó, direto com a esponja. Só que eu vou aplicar, gente, só aqui no centro do rosto, vou ficar bem bonita com a testa e com o queixo sem base, porque eu quero mostrar pra vocês aqui na olheira. Quando eu tô me maquiando, então, eu começo sempre assim, né, a preparação de pele necessária e depois eu venho dando batidinhas por todo o rosto, concentrando a base no centro, na pálpebra sempre um pouquinho de base, não precisa ser um monte de base, só um pouquinho, para já começar a camuflar aquela diferença de cor que eu falei pra vocês no comecinho. E vou dando essas batidinhas, pode pegar uma esponja pequenininha também, para aplicar a base mais perto do olho, como vocês quiserem. E aqui eu dei o quê? Uma tapeada já no meu rosto. E agora vocês vão entender por que eu gosto de aplicar a base antes do corretivo. Então eu gosto de aplicar base e corretivo depois. E isso quando o corretivo ele é o do tom da minha pele, tá? Quando eu aplico uma camada de base, eu garanto que uma grande parte das manchas que me incomodam, seja olheira, melasma, o que for, espinha, o que for, já dá uma boa de uma camuflada. Então isso garante que eu faça uma camada de produto a menos. Como assim? Olha só, se eu vier com a base aqui por cima desse corretivo agora e eu não for com a base até lá em cima, muito provavelmente que isso aqui vai ficar manchado. Porque vocês estão vendo como aqui tá mais claro do que aqui? Então vai ficar manchado, muito provavelmente. Quando eu aplico primeiro a base e depois o corretivo, o que sobrou de manchas eu vou aplicar corretivo. Então eu vou garantir uma maquiagem com uma pegada mais leve. E gente, vocês já sabem, se vocês me acompanham aqui há algum tempo, se vocês já são aqui minhas conhecidas do meu tipo de maquiagem, vocês sabem que eu não sou a maquiadora que gosta de maquiagem reboco. Eu não acho que precisa. É claro que
Se uma cliente me pedir, se ela quiser, se eu precisar fazer em mim bem pesado para o que for que seja, eu vou fazer. Só que eu defendo muito a maquiagem, que por mais que tenha 1 quilo de produto, ela esteja sempre parecendo mais natural, para não camuflar a nossa beleza, e sim para ressaltar a nossa beleza. Principalmente para quem grava vídeos, principalmente no teu dia a dia profissional, porque a tua maquiagem ela nunca pode chegar antes do que você, senão você vai ficar escondida atrás da tua maquiagem. Aí sim vai parecer uma máscara e não é legal. Bom, a Di falou que também não gosta de reboco. Isso aí, é do meu time então. E gente, nada contra reboco, não tá errado. Só que eu acho que tem fases na vida para tudo, e como eu falo muito aqui para empreendedoras, para mulheres que querem aprender a se maquiar de uma vez por todas, mas com técnicas que funcionam, e não só para ir para festa. Quando menininhas mais jovens, menininhas, né? Não tô falando de criança, mas as mais jovenzinhas lá com seus 15, 18 anos começam a se maquiar, é um pouco diferente. A pele aceita mais maquiagem. Depois de uma certa idade, gente, a pele fica muito pesada. O olho fica muito pesado e a maquiagem ela sim nos envelhece. É muito doido isso. Se você pegar uma menina de 15 anos que tá indo pra balada e ela pedir, na minha cadeira de maquiadora, e ela pedir que ela quer uma maquiagem power, é porque normalmente ela quer chamar atenção, ela quer parecer estar mais velha, mais mulherão. Agora, se um mulherão de 30, 40, 50 anos senta na minha cadeira e ela pede que ela quer ficar mais bonita, se eu esconder ela atrás de um monte de maquiagem, não vai acontecer isso, vai chamar mais atenção pra maquiagem do que pra ela. Então a maquiagem vai chegar na frente dela. Nossa, saí totalmente do tema da live aqui. Débora falou que também não gosta, a Jana concordou, Lívia falou que você fica linda desse jeitinho. Ai, maravilhosa! Parecendo uma segurança máscara. É verdade, essa história da máscara é bem assim. Gosto que tem um aspecto natural, é verdade, Di. Eu também gosto. Só que assim, gente, quando a gente usa maquiagem, é claro que vai parecer que você tá maquiada. Mesmo que você use uma base de uma maneira aplicada corretamente, mesmo que você faça os contornos não parecendo que você é outra pessoa, mas sim pra ressaltar os teus traços, mesmo que você use um cílio postiço, vai parecer que você tá maquiada e tudo bem parecer que estar maquiado. O que eu defendo é que a maquiagem pode aparecer, mas não mais do que você. Bom, onde eu parei? Antes ou depois da base, ficou, eu acho que bem claro. Por que que eu... Ah, mas eu vou aplicar o corretivo agora, né? Ai, que louca, gente, que louca. Me empolguei aqui com outro assunto. Me empolguei. Então aqui, apliquei só a base. Essa é uma base aqui que ela não cobre todas as minhas imperfeições, ó, ainda tem olheira aparecendo, se vocês olharem, ainda tem várias manchinhas aparecendo ali que o melasma, mas eu não, se eu quero mais cobertura, ou eu aplico mais uma camada da base, ou eu aplico uma base de maior cobertura. Agora, quando eu venho com o corretivo aqui, ó, do tom da pele, quando eu venho então por cima da base, aonde eu vou aplicar esse corretivo? Se por acaso nessa maquiagem aqui eu queira uma maquiagem mais leve, que eu não preciso estar com essas manchinhas aqui corrigidas, eu vou aplicar o corretivo em menor quantidade, apenas aonde eu preciso. Se eu estivesse aqui me maquiando mesmo, que claro, eu passei base só aqui, né? Se eu estivesse me maquiando aqui mesmo, e eu estivesse me maquiando por um compromisso não tão formal, um compromisso de dia, um compromisso que eu não preciso estar tão maquiada, provavelmente eu iria aplicar só isso aqui de corretivo e talvez um pouquinho de corretivo aqui na minha testa, onde o meu melasma me incomoda, e um pouquinho aqui, ó, que é onde a base normalmente não cobre o meu melasma. Então eu vou vir com a esponja pequenininha, mas poderia ser com a esponja grande. Se você não tem a pequenininha, não se preocupe, ela facilita a vida, a pequenininha, mas você pode fazer com a grande também. Por que que eu apliquei no meu nariz? Eu já te falo por que que eu apliquei no meu nariz? Porque eu tenho uma mancha do melasma bem aqui em cima no nariz, que nenhuma base cobre. Mesmo as bases de cobertura mais alta que eu tenho, sempre fica aparecendo um pouquinho da mancha, então já é de praxe, eu sempre aplico ali. E eu apliquei o corretivo aqui do tom da minha pele, então, ó, bem em cima da mancha. Só que, vocês estão vendo que ele parece um pouquinho mais claro do que a base? É por causa da luz que tá aqui na minha frente. Porque aqui no espelho, ele tá só um pouquinho mais claro, e só um pouquinho mais claro não tem problema. Se vocês não conseguiram acompanhar qualquer coisa aqui da live, ela fica salva por 24 horas aqui no Instagram, e você consegue
consegue assistir depois desde o começo. O que eu apliquei desse lado? Eu mostrei pra vocês aplicando o corretivo mais claro do que a minha pele, o que não é certo, não é o melhor, por isso que eu quis aplicar pra mostrar pra vocês, e eu apliquei um do tom da minha pele por cima pra mostrar o quanto melhora. Eu faço com a grande, tudo bem, ó, não tem problema nenhum. Até porque essas esponjas, elas têm uma pontinha, ó. E digamos que, então, aqui pra mim já estaria, olha, mais do que bom. Se eu venho mais pra trás, até piora por causa da luz, né? Mas eu me enxergo aqui no espelho, não tá super mais claro e é isso que importa com o corretivo. Eu só não posso deixar uma mancha mais clara aqui. Senão vai parecer panda invertido. Panda invertido é quando vocês deixam essa parte aqui, ó, mais clara do que a pele de vocês. A Rá tá falando que tá em Natal, como me maquiar. Calor, né? Muito calor. A gente já fez live aqui só sobre isso. Maquiagem pra calor, maquiagem em verão. Foi bem interessante, inclusive, porque tem várias dicas. Várias dicas. A base mais clara que a pele. Não entendi, Di, o que você quis dizer, me fala aí. Isso foi uma pergunta? Ah, você entendeu que eu apliquei aqui, né, o corretivo mais claro que a pele, isso? Isso. Beleza. Vamos continuar aqui com as perguntas? Eu vou responder então o que a Rá me perguntou. Olha só, a Rá me perguntou sobre corretivo verde, ela quer saber para que serve o tal do corretivo verde. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar que o corretivo verde é para espinhas ou para manchas avermelhadas. E, gente, vou contar uma coisa pra vocês. Eu, como maquiadora profissional, como estudante de colorimetria, já estudei bastante colorimetria, eu digo pra vocês, não usem corretivo verde nas manchas vermelhas de vocês. Não é que não vai dar certo, mas vai te dar muito mais trabalho do que se você usar um corretivo do tom da tua pele, só que de alta cobertura. Sabe por quê? Rapidamente aqui, porque o tema da live não é necessariamente corretivos coloridos, muito menos colorimetria, mas a gente vai ter episódio aqui sim sobre colorimetria para automaquiagem, o que tu precisa saber, o que tu precisa entender de colorimetria para te chegar lá na loja e quando a vendedora falar, leva o corretivo amarelo, que ele é bom para as tuas olheiras, e tu vai dizer, não é bom não, a Tami me ensinou que não é, tá bom? Então daqui uns dias nós vamos conversar mais sobre isso. Mas sobre o verde, só para eu te responder, as manchas que nós temos que ficam vermelhas na nossa pele, elas são áreas normalmente inflamadas. E áreas inflamadas, elas têm uma circulação sanguínea maior. Essa área que está inflamada, por ela circular mais, ela normalmente vai ficar mais quente e normalmente vai, entre aspas, tá? Ou derreter a tua maquiagem mais rápido ou absorver o produto mais rápido. E aí o teu corretivo verde vai ficar aparecendo. E outra coisa, quando o corretivo verde aparece, não é necessariamente que tu vai ficar verde naquela área, mas tu vai ficar com uma cor esquisita, tu vai ficar com uma cor meio cinza, meio de morta. E aí a espinha, por exemplo, que tu tentou camuflar, vai ficar pior depois de algumas horas, tá? Então, não usem corretivo verde, gente. De longe, ele é a melhor saída pra vocês. Beleza? Rá, me fala se eu consegui responder a tua pergunta sobre o corretivo verde. E sim, a gente usa corretivo verde para algumas coisas na maquiagem, sim, mas é para alterar a tonalidade de base em peles olivas e não necessariamente em manchas avermelhadas. Beleza? A Luciene, vamos lá para mais perguntas. Não, mentira, a Luciene já foi. Tô aqui, ó, lendo, gente, porque eu anoto tudo que vocês me mandam, eu anoto tudo, porque senão eu esqueço, né? A Esther perguntou qual que é o corretivo certo para disfarçar olheiras, se é o corretivo colorido ou se é o corretivo tom de pele. E aí a resposta que eu vou te dar é a seguinte, pode ser os dois, pode ser um ou pode ser outro. No meu caso da minha olheira, como eu estava mostrando para vocês antes, vai funcionar as duas coisas. Se eu souber usar o corretor, que é o corretivo colorido, né, certo, vai funcionar. E se eu usar um corretivo do tom da minha pele certo, vai funcionar também. Só que é claro que tem mulheres que têm manchas específicas que o corretor, que é o corretivo colorido, vai funcionar muito melhor, vai funcionar muito mais. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pele muito clara com uma mancha de melasma muito escura. Ó, eu, por exemplo, tenho melasma aqui, como vocês estão vendo, ó, mais escuro. Eu tenho melasma aqui na testa, tenho aqui, mas já tá um pouco coberto com a base, não vai dar pra ver tanto. Tenho melasma aqui na testa. E nessa época agora da minha vida, o meu melasma tá bem controlado.
Então eu não preciso usar os corretivos coloridos para camuflar o meu melasma. Eu consigo usar os corretivos tom da pele de alta cobertura ou base de alta cobertura ou aplicados de maneira correta e eles vão dar super conta das minhas manchas. Agora, a minha olheira, por exemplo, minha olheira é uma olheira que, por eu ser bem branquinha, principalmente, ela aparece bastante. Se eu aplicar um corretivo rosado ou um corretivo salmão antes da base e depois vir com o corretivo tom da minha pele por cima, vai dar super certo. Vai ficar melhor do que com o corretivo tom da pele? Depende. Se o meu corretivo tom da pele for de alta cobertura e ele der conta do recado, não vai precisar, não vai ficar necessariamente melhor ou não, sabe? Então a resposta da tua pergunta, Esther, que bom que você tá aí. A resposta é depende, vai depender do corretivo que tu tem, se ele é de alta cobertura ou não, e vai depender da tua mancha. Lembrando que logo em breve, principalmente se vocês quiserem, então eu vou deixar caixinhas de perguntas lá para vocês escolherem, lá no Instagram, aqui no Instagram, né? Eu vou deixar perguntas para vocês me ajudarem a decidir se vocês querem ou não live, aula, só sobre corretivos coloridos, para que é usado na automaquiagem, porque o que você, como não maquiadora, precisa entender sobre colorimetria. Colorimetria, gente, é o estudo das cores. Arquitetos, pessoas da moda, quem mais? Artistas, no geral, têm que estudar colorimetria, porque senão, cor, gente, não é só feeling, não é, eu gosto de azul, então eu vou usar uma sombra azul. Tá, mas vai combinar o azul? Vai dar tudo certo com aquela pele? Vai ficar bom com aquela cor de olho, com aquela cor de roupa? Qual tom de azul eu vou usar? Além dos tons de pele, que na colorimetria são super importantes, a gente entender. Tem pele de fundo rosado, tem pele de fundo mais amarelado, tem pele de fundo oliva, tem pessoas que são mais azuladas, tem pessoas que são mais laranjas. Então, é um monte de coisa aí que a gente tem para conversar sobre colorimetria, mas eu consigo explicar para vocês de um jeito que para automaquiagem vocês vão conseguir entender, que aí não vai ser uma super aula tão teórica, sabe? A Esther perguntou se o corretivo da Bruna Tavares é de alta cobertura. Sim, eu considero ele de alta cobertura. Claro que assim, Esther, todo produto ele vai ser julgado se ele é de média, baixa, alta cobertura através das minhas comparações, da comparação de quem tá te contando se ele é de média, baixa ou alta cobertura. Mas ele é um corretivo que eu considero de alta cobertura, não de altíssima cobertura, porque eu já usei corretivos que cobrem mais, só que dando 2 camadinhas dele, ele fica assim, ó, numa cobertura muito boa. E ele não é aquele corretivo que vai marcar tanto as linhas de expressão, ele não é aquele corretivo que vai craquelar com tanta facilidade quanto outros que eu já usei. Micropigmentadoras também usam colorimetria, é verdade, e usam muito. Inclusive, micropigmentadoras que não estudam colorimetria é um problema, porque aí vai acontecer o quê? Aquele pigmento, vocês já devem ter visto aí, micropigmentação antiga, nem era esse nome, era outra coisa, né? Eu nem lembro. Mas aquelas sobrancelhas antigas que ficavam azuis ou verde depois de um tempo. O que acontecia lá? Um erro de colorimetria. E claro, né, de tecnologia também. Hoje em dia dificilmente isso acontece. A minha irmã, a Su, ela perguntou, ela não tá na live hoje, ela perguntou colorimetria para melasma. Então, gente, eu vou aproveitar para responder essa pergunta dela quando a gente tiver aquela aula sobre colorimetria mesmo, que vai fazer muito mais sentido para vocês. Não adianta vocês copiarem as coisas na maquiagem, vocês têm que entender. Só que para entender, tu não precisa fazer um curso de formação de maquiadora, como eu fiz vários. Você pode pegar as minhas dicas que são compactadas para automaquiagem, que eu tenho certeza que você vai conseguir entender. Eu só aprendi a me maquiar de verdade quando eu entendi a maneira de pegar as técnicas profissionais que eu estudei em vários cursos e trazer para automaquiagem. Por isso, gente, que maquiador normalmente sabe sim se maquiar de uma maneira mais rápida, mais fácil e com mais qualidade, porque eles estudam bastante. Mas é isso que eu quero trazer para vocês aqui sempre. Como fazer na hora de comprar corretivo para maquiar outras pessoas? Então essa é uma pergunta, gente, ela é mais para profissionais do que para quem não é. Mas eu vou responder aqui porque eu acho que é importante as mulheres que não são maquiadoras entenderem um pouquinho como é que o maquiador faz para
escolher maquiagem, porque aí vai servir pra vocês como algumas dicas sim, tenho certeza que sim. Deixa eu só me movimentar. Gente, tá tão quente aqui que eu tô com a bunda grudada na cadeira. Isso é coisa de se falar numa live, né? Só eu vou falar uma coisa dessa. A bunda grudada na cadeira. Olha, gente, só vocês pra me aguentar. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês então, pra vocês terem uma ideia. Maquiador, ele vai fazer o seguinte, ele vai escolher uma marca de... Lívia, tu ri de mim, né? O maquiador, ele vai escolher uma marca, uma linha de produtos pra trabalhar. Por exemplo, esses corretivos aqui, eles são da Colourpop, que é uma marca americana, é uma marca muito barata, custa $6 nos Estados Unidos, na loja mesmo, no site, enfim, deles. Só que não vende no Brasil, entrega no Brasil, mas enfim, não era disso que eu ia falar, né? Eu só quero falar das cores. Mas que eu sei que vocês ficam curiosas pra ver que produto que é. Enfim, quando eu comprei esses corretivos aqui, eu não comprei eles pra usar necessariamente em mim. Eu comprei eles pra usar nas minhas clientes. Então, o que que eu fiz? Eu comprei um mais claro, um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais escuro e um mais escuro. Porque mais claro que isso, dificilmente eu preciso. Muito mais escuro que isso, eu tenho uma outra linha, que é de pele negra, então eu não preciso. Dificilmente eu preciso de um corretivo mais escuro do que esse. Aí, vamos supor que você possa, depois de um tempo, investir o seu rico dinheirinho em paletas assim, ó. Você, maquiador, tá? Pode comprar os produtos assim, ó, paletinhas com muitas cores. Tá dando pra ver aí? Porque é difícil segurar isso aqui e ver. Tô assim aqui, ó, olhando por cima. Maquiadores podem, então, comprar esse tipo de paletinha aqui de corretivos. Essas paletinhas aqui, elas são da MAC e tem mais duas cores além dessas que eu não tenho. Porque elas são mais escuras, depois que elas foram lançadas, eu não precisei mais, então eu não comprei. Mas olha só, se eu fosse comprar pra mim, eu teria comprado a mais clara, que é essa daqui, ó. Que daria super certo pra mim. Eu poderia ir misturando as cores e eu conseguiria usar todas as cores com certeza. Como eu maquio muitas pessoas, eu tenho que comprar todas. Ou pelo menos pular uma, comprar a mais clara e a do meio. Deixar a segunda e a quarta de lado, sabe? Então, gente, quando vocês não entendem por que maquiagem é um serviço relativamente caro, porque sim, tu vai num maquiador, tu vai ficar algumas horas maquiada num evento que tu tens, e depois tu vai tirar a tua maquiagem e vai o teu dinheiro por água abaixo, ralo abaixo, demaquilante abaixo. Mas, gente, o quanto um profissional tem que investir e o quanto um profissional bom no mercado tem que estudar para conseguir te maquiar, para entender quais produtos comprar. Custa 160 e poucos reais cada paleta dessa, se eu não me engano. Mas, gente, eu não vim aqui dizer que maquiagem cara é boa, não é. Eu não falei pra vocês que essa aqui... Só não quebrar, né? Eu não falei pra vocês que esse aqui de $6 é ótimo, inclusive é muito bom. Pena que não vende com tanta facilidade no Brasil. Mas, enfim... O que eu quero dizer pra vocês é, valorizem, gente, os maquiadores, porque sim, eles precisam investir muito. E eu sempre digo que maquiagem é um item de luxo. Você ir num maquiador se maquiar é um item de luxo. Você não vai ir pro seu dia a dia, você não vai ir pra qualquer coisa. Você vai ir quando você tiver uma festa bem especial, quando você precisar tirar fotos pro seu catálogo de trabalho, né, fotos profissionais. Você vai ir, sei lá, qualquer evento um pouco mais importante que você quiser ficar ainda mais linda. Mas pro teu dia a dia, quando tu aprende a se maquiar de verdade, você não precisa mais do maquiador para principalmente dia a dia e para eventos não tão importantes, tá? Eu sempre digo, quem aprende a se maquiar de verdade acaba economizando e muito, porque vai comprar os produtos certos e vai ter as técnicas certas, e aí vai economizar, né? Outra paleta que eu quero mostrar pra vocês aqui, que maquiador pode ter. Maquiador pode comprar esse tipo de paleta aqui, ó. Deixa eu ver como é que eu vou conseguir mostrar isso aqui pra vocês sem derrubar. Ó, esse tipo de paleta aqui um maquiador também pode comprar. Essa paleta aqui é da Kryolan, é uma marca alemã. Essa paleta custa 100 euros, cento e poucos euros. Ela não chega no Brasil por menos de 500 reais. Na loja mesmo da Kryolan, ela custa quase 800, se eu não me engano. Só pra vocês terem uma ideia, nós temos 24 cores aqui, mas eu consigo maquiar
99% das pessoas só com essa paleta aqui, porque ela é corretivo e base. Só para vocês terem uma ideia, gente, do quanto existe variedade grande de produtos no mercado. E o maquiador, ele tem que entender muito mais disso do que você, que é só da maquiagem. A Janaína falou, sem dúvida, estou aprendendo de verdade com você. Ai, que linda! Que bom, eu fico muito feliz, gente. Nossa, quando vocês me falam isso, eu tô conseguindo chegar no meu objetivo, que eu sempre falo pra vocês. O meu objetivo aqui é fazer com que mulheres não maquiadoras, ou maquiadoras também, por que não, né, podem aprender comigo, afinal eu também dou aula pra profissionais, mas enfim, o meu grande objetivo aqui é fazer as mulheres aprenderem a se maquiar de verdade, de uma vez por todas, usando técnicas profissionais voltadas para automaquiagem. E aí você não precisa fazer 1 milhão de cursos como eu fiz para você aprender a se maquiar, porque eu compilo tudo para te entregar. E, gente, essa é a grande razão, é o grande motivo do porquê que as nossas aulas aqui do projeto Make Sincerona, elas não são aulas eu me maquiando. Isso vocês já têm na internet. Vocês já têm e muito. Se vocês querem isso, procurem quem faça. E tá tudo bem, não tá errado. Só que eu não quero que vocês copiem o que eu tô fazendo. Eu quero que vocês aprendam. Por isso que eu fico assim, ó, linda na live. De um lado errado, entre aspas errado, porque antes era um corretivo muito mais claro. Do outro lado mais certo. Esse é meu objetivo, mostrar pra vocês como que faz. Não vir aqui me maquiar. Por isso que também as nossas aulas elas têm duração com um tema muito pequeno. Por exemplo, hoje, corretivo, para 1 hora. Então, um grande tempo para um conteúdo pequeno. Porque eu quero que vocês aprendam de verdade. Mas é claro, gente, que tem como resumir tudo isso. E amanhã, inclusive na aula, né, de amanhã, eu vou dar algumas dicas sobre isso. Eu vou dar um caminho para vocês, um passo a passo para vocês de como conseguir compilar tudo isso. E as últimas perguntas são da Simone. Eu até deixei por último, porque eu só responderia se desse tempo, porque vocês vão entender por quê. Não tem nada de errado, tá? Mas vocês vão entender agora por quê. Peraí, deixa eu abrir aqui no celular, tá? Por isso que eu tô olhando pra baixo, ó. Tô abrindo aqui no celular as mensagens de vocês. Quem tem conta, como é que se diz? Que não é conta pessoal no Instagram, é conta profissional, consegue ver, ó, as caixinhas. É bem legal. Bem legal. A Simone, ela fez 2 perguntas. A primeira pergunta dela foi, ela falou que ela tem muita olheira na parte de cima e debaixo dos olhos e manchas na testa. A Lívia falou que eu sou muito didática. Tu sabe, Lívia, linda, tu sabe, Lívia, que desde que eu comecei a dar aula, tanto de automaquiagem quanto de maquiagem profissional, esse é um dos maiores elogios, eu vou contar como elogio, que eu recebo, que eu sou muito didática, porque eu não acho que uma pessoa consegue aprender um tema novo na vida dela se ela não tiver um embasamento. E eu preciso ser didática para te passar o embasamento, né? Enfim, voltando aqui pra Simone, se ela tem muita olheira na parte de cima do olho, que é na pálpebra, e na parte de baixo, o que ela vai fazer? Exatamente o que eu mostrei pra vocês aqui. E se ela tem muitas manchas na testa, como ela me pediu, ela vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, só que na mancha da testa. Lembrando que daqui uns dias a gente vai ter, com certeza, a aula aqui só sobre colorimetria, e aí vocês vão entender um pouco mais sobre manchas, um pouco mais sobre melasma, sobre olheira, e como que a cor da base influencia nisso tudo, como que o tom da tua pele pode ser classificado, rosado, amarelado, oliva, azulado, vocês vão entender tudo isso. E também a Simone, ela pediu o seguinte, e essa pergunta aqui, ela vai ficar como uma dica para vocês, olha só. Ela falou o seguinte, o meu corretivo, base e pó são todos bege claro. Será que dá resultado na minha pele? Minha pele é clara e meu cabelo é preto. Foi isso que ela me perguntou. Gente, é impossível eu responder isso pra vocês. Impossível. Se eu responder, vai ser da boca pra fora e não é o meu estilo, não é o meu perfil. Porque eu posso dizer, sim, tá certo. Se você tá usando bege claro, tua pele é clara, teu cabelo é escuro, tá certo. Gente, não tem como. Vocês estão me pedindo aqui uma pergunta muito específica de vocês. Olha as perguntas que eu recebi hoje aqui. O corretivo tem que ser mais claro ou mais escuro? Pra que serve o corretivo verde? O corretivo mais claro, não sei o quê. São perguntas genéricas, são perguntas que todo mundo vai entender. Agora, se a Lívia me mandar uma pergunta assim, Tami, me ajuda a escolher o tom de base. Eu vou dizer, Lívia, sinto muito, mas eu não consigo te ajudar.
Não tem como. Você vai ter que testar. O que eu vou te ensinar a fazer é testar o produto e acertar. Eu vou te ensinar a acertar o produto. Mesma coisa a Simone. Eu vou ensinar ela a testar os produtos e ver se está certo ou não. Mas eu não tenho como responder isso para vocês, porque não existe essa regra. Bege claro, por exemplo, na revistinha da Avon é uma coisa, na da Natura é outra, no catálogo da, sei lá, na prateleira lá da Bruna Tavares, o bege claro é outro bege claro. Não existe um padrão de cores nas marcas, por isso que eu não posso responder para vocês. E outra coisa, existem milhões de tonalidades de pele, milhões. E existem muitas cores de base de corretivo de pó. Só que às vezes algumas marcas têm 2 ou 3 cores só. Gente, é quase impossível acertar só em 2, 3 cores, quase impossível. Então, cuidado com essas marcas que têm assim uma linha tão pequena de gama de cores, tá? Muito cuidado. O que mais que eu queria falar pra vocês? Ah, sim. Quando uma aluna minha me pergunta sobre a cor da base, Tami, tá certo isso aqui? Me ajuda a escolher o tom? É diferente. Isso caracteriza uma mentoria, caracteriza uma aula particular, caracteriza uma aluna minha de um curso. Que aí sim, se for, mesmo ela morando em outra cidade, se for numa mentoria, se for numa videochamada, eu consigo ajudar com certeza. Mas por fotos, por comentários, eu jamais vou conseguir ajudar vocês assim. Por isso que eu venho aqui ensinar como é que testa a cor, que aí vocês mesmas vão achar as respostas. Bom, galera, vou ficando por aqui. O nosso assunto já deu muito pano pra manga, a gente já conversou um montão sobre corretivo. Espero que vocês tenham ficado claras as dúvidas de vocês, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter assistido até o final. Eu espero ter tirado muitas das suas dúvidas. E lembre-se, nós temos sempre 2 episódios do projeto Make Sincerona por semana, postados aqui no YouTube. E lá no Instagram, @maquiagem-para-vídeos, é onde eu gravo ao vivo com vocês, onde eu transmito ao vivo com vocês essas aulas. Então corre lá pro Instagram se você ainda não segue, @maquiagem-para-vídeos, para você poder participar ao vivo, caso você queira. Um beijo, deixa teu joinha, teu comentário, todo aquele negócio que é do YouTube, sabe? Deixa tudo aí também. E nos vemos no próximo.